Há um tempo eu fiz aqui no canal um vídeo mostrando filmes gays com finais felizes e esse é o vídeo mais visto aqui do canal. Por isso eu resolvi trazer aqui novamente a temática, não necessariamente com final feliz. É mais sobre dicas de filmes gays que eu vi recentemente e quero trazer aqui junto com a minha opinião, que ninguém pediu, mas eu vou trazer mesmo assim. Mas antes de começar, deixa seu like e se inscreva no meu canal porque isso vai me ajudar bastante. E vamos para o primeiro filme das dicas de hoje, que é On Swift Horses. Se eu não me engano, o nome em português ficou como Os Indomáveis, algo assim. E esse eu confesso que eu estava super ansioso para assistir, mas acabou sendo uma grande decepção. O filme tenta se diferenciar, tem uma fotografia bonita, mas tropeça feio na execução. As atuações são medianas, o Jacob Elord não convence no papel de um gay daquela época, parece deslocado, sabe? A trama da personagem lésbica até tem potencial, mas não segura um filme. A sensação de que no meio pro final, a produção, eles ficaram com preguiça de terminar o filme, sabe? De terminar a história. No fim, eles até ameaçam fazer como em Brokeback Mountain e depois fazem algo muito mais clichê. É um dos piores finais que eu já vi. A lésbica é lésbica no armário, não gosta do marido, mas também tem uma faísca estranha pelo cunhado, sonha com o cunhado. O cara é gay e no fim não dá pra saber se ele foi atrás da lésbica ou se foi atrás do gay, do outro gay lá. É uma tragédia. A minha nota pra esse filme é dó. E a segunda dica é High Tide, ou Maré Alta. E esse foi uma grande surpresa. Eu de verdade não esperava muito dele, mas acabou sendo um retrato muito fiel e doloroso do universo gay contemporâneo. O Marco Pigossi, ele tá impecável. No começo parece que ele não tá muito confortável no papel, sabe? Mas na verdade é o personagem que não tá confortável consigo mesmo. E o Marco consegue passar isso pra quem tá assistindo perfeitamente. Ele vive um gay de 30 e poucos, que levou um ghosting do namorado, ou marido, não lembro, e tá em crise, tentando se reencontrar no meio de desconhecidos. E o filme é cru, real, ainda traz críticas importantes, especialmente sobre racismo estrutural. A fotografia é muito boa, é um filme muito bem ambientado, a minha nota para ele é 4,5 de 5. Realmente não esperava muita coisa desse filme, é incrível. É incrível, a ambientação é muito bem feita, o retrato de gays é muito bem real, a forma como eles abordam essa solidão de um gay de 30 e poucos que está num lugar desconhecido, as pessoas erradas que ele se encontra para preencher um vazio que ele não consegue entender direito, que ele não consegue lidar direito. É realmente muito bom, é muito visceral. Eu acho que se eu fosse resumir esse filme em uma palavra, seria visceral. Até mesmo a participação da Marisa Tomei, que eu achei que ia ficar meio deslocada dali, ela é pertinente. E é incrível. É realmente nota 4,5 para 5. Vale muito a pena assistir esse filme. O terceiro filme que eu resolvi trazer aqui é All of Us Strangers, ou Todos Nós Desconhecidos. Esse é um filme que me lembrou muito a sensação de assistir Maré Alta. Também é visceral, profundo e fala sobre a solidão de gays solteiros morando sozinho, passando ali dos 40 anos, eu acredito. O Andrew Scott e o Paul Mescal entregam uma atuação impecável. E o Paul, ele é hétero também na vida real, assim como o Jacob Elord. Mas aqui é uma diferença gritante. Enquanto o Jacob não convence como gay, o Paul realmente incorpora a dor e a vivência de um gay solitário nos dias atuais. E, aliás, todas as atuações são muito boas, o plot twist é arrebatador, daqueles que ficam ecoando na cabeça da gente quando termina, sabe? E definitivamente é um filme que vale muito a pena conferir. Se Maré Alta te pega pela crueza da vida, Todos Nós Desconhecidos te pega pelo impacto emocional e pela delicadeza na forma como ele aborda a solidão de um gay de 40 e poucos, por aí eu acredito que ele tenha mais ou menos essa idade, chegando ali nos 50. Aborda de forma bem crua, bem real. E como eu disse, o final ele tem um plot twist bem arrebatador, assim. Eu não esperava aquele plot twist, eu acho que eu tava tão concentrado no como os atores eram bons, como a história era
forte, sabe? E a atmosfera era densa, que eu não percebi, não via o plot twist chegando. Então quando ele chegou, ele bateu em cheio. E é bem legal mesmo. Vale muito a pena assistir esse filme. As atuações são impecáveis, eles entregam demais. E a minha nota para esse filme é 5 e não tinha como ser diferente. A quarta indicação de filme que eu vi nos últimos tempos é Fire Island. E esse aqui é pra quem curte romance clichê, daqueles que aquecem o coração, sabe? Se você tiver um, lógico. E é inspirado em Orgulho e Preconceito, mas totalmente ambientado na Fire Island, que é um destino super icônico da comunidade gay em Nova York. Eu gostei muito. É leve, é divertido, é cheio de referências da cultura queer. Se você procura uma comédia romântica que abraça realmente o clichê sem nenhum medo, esse é um prato cheio. Ele é um filme bom para o dia que você quer assistir algo divertido e romântico e que não exige muito esforço intelectual. Porque, como eu disse, ele é bem clichê, ele é um romance bem clichê. Mas não é nada diferente do que héteros têm feito em filmes, romances, clichês desde sempre. Então é muito importante hoje em dia a gente ter essa coisa de diretores e produtores terem a intenção e irem atrás de fazer filmes como esse Fire Island, ou até mesmo como esses da lista que eu passei nesse que foi um dos meus primeiros vídeos há uns 4 anos, fazer clichê romântico, porque antes a gente só tinha tragédia. A gente tinha Brokeback Mountain, enfim, pensa em um filme com gay com um fim trágico aí. Então a minha nota é 4, porque eu acho importante essa representatividade em todos os gêneros de filmes. Os héteros fazem isso há tantos anos, né? Há tantos anos aí passando filmes românticos de clichê na sessão da tarde. E então eu acho que é muito legal quando estourou agora essa bolha de fazer filmes que não são trágicos no fim. E é isso. E a quinta e última dica dos filmes que eu vi recentemente é Vermelho, Branco e Sangue Azul. E é uma adaptação de um livro bem famoso, romance clichê também, entre o filho de uma presidenta dos Estados Unidos e um príncipe inglês. E assim como Fire Island, ele não é grandioso, ele não tem uma super adaptação cinematográfica com uma baita de uma trama envolvente, sci-fi, não sei o que, mas é engraçado, romântico e deixa o coração quentinho também. A minha dica é, veja Fire Island e Vermelho, Branco e Sangue Azul por último, para recuperar o psicológico depois dos mais pesados que eu passei aqui nessa lista. E para renovar a vontade de continuar sendo gay e acreditar no amor. A minha última dica é, não veja On Swift Horses. Vai por mim, você não vai gostar. Nem mesmo para ver o Jacob e o Diego se pegando, porque até o Trump e o Lula têm mais química que eles. Agora eu quero saber qual desses filmes você já viu e qual mais te marcou. Deixa aqui nos comentários que talvez eu possa assistir a sua indicação e trazer aqui de novo com as minhas impressões e opiniões. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no meu canal, que isso vai me ajudar muito. Até a próxima!